Não importa qual seja a sua história, a sua condição social, não importa se você é uma pessoa pobre ou rica, não importa se você é branco ou negro, homem ou mulher, tudo isso não importa. O simples facto de você ter nascido e ter vindo a este mundo, você está destinado a vencer. Você está destinado a ser uma pessoa vitoriosa. Seja bem-vindo, bem-vinda a este dia da vitória. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este programa semanal, as 3 lições da semana, um programa que acontece em todas as quartas-feiras aqui no canal Laisone, trazendo sempre umas lições que, enquadradas dentro de um contexto particular, despertam em você a vontade de viver. E para hoje, qual seria o contexto das 3 lições? No passado dia 7 de setembro, nós celebramos aqui em Moçambique o Dia da Vitória, o dia da assinatura dos Acordos de Lusaka, aqueles acordos que tornaram possível o alcance da independência em 2025. Os acordos foram assinados em 2024 e logo no ano seguinte, 2025, nós alcançamos a independência. E nesse dia 7, no nosso país, houve várias comemorações em torno dessa data, mas também realizaram-se as condecorações daqueles veteranos da luta de libertação nacional. Por isso, ao trazer esse contexto aqui, primeiro eu vou trazer umas 2 reflexões. A primeira reflexão baseada no dia 7 de setembro, portanto, é mais um contexto moçambicano e é mais algo ligado a esta data. E a segunda reflexão está ligada ao Setembro Amarelo, que, como você sabe, e essa minha fita representa isso, estamos a viver aquele mês que nos consciencializa no combate contra o suicídio. Portanto, é a partir dessas 2 reflexões que depois teremos as nossas 3 lições da semana. Olhando para a primeira abordagem da nossa reflexão, assisti à condecoração de uma coisa de 328 pessoas que são aqueles veteranos da luta de libertação nacional, aqueles que lutaram, aqueles que pegaram armas e lutaram e hoje estão entre nós, entre homens e mulheres. Ali estavam a dar o seu testemunho de serem pessoas que lutaram. Estamos a falar daquela luta dos 10 anos. E qual é a reflexão que eu quero trazer para si? É que, na verdade, hoje nós estamos a celebrar 50 anos dos Acordos de Lusaka, porque foram assinados no dia 7 de setembro de 1974. Comemoramos 50 anos. Se aquelas pessoas que estavam ali e foram condecoradas lutaram, quer dizer que estiveram antes de 74 e já com uma idade que lhes levou à luta. Mas aqui surge o ponto. Quando eu olhava para cada uma daquelas pessoas, posso estar errado, mas tenho a certeza de que não vi ninguém com 90 anos. Nem com 85 anos, possivelmente pode ter havido um e outro, com 85 anos. A maior parte daquelas pessoas, daquelas 328 pessoas, ronda nessa fasquia dos 70 anos, 75 e talvez um pouco menos também de 70, 69, 67, por ali. E aí é quando eu comecei a refletir. Se nós estamos a celebrar 50 anos da assinatura dos Acordos de Lusaka e aqueles veteranos de luta de libertação nacional
estão com aquelas idades, certamente as que eram mais velhas, possivelmente muitas já nos deixaram, já morreram, umas morreram mesmo na luta, outras pela idade, possivelmente alguma outra coisa. Mas aqueles que estão ali, aqueles que receberam, é verdade que também entre eles havia uns mais novos, jovens, que vinham receber o galardão em nome daqueles que não conseguiram vir, ou porque já nos deixaram, ou porque estão incomodados, não podem andar, então foram representados. Não estamos a falar desses, estamos a falar daqueles que estiveram ali. A reflexão é que a maior parte desses, quando foram à luta, eram na verdade adolescentes. Pense comigo, se são 50 anos que nós passamos agora, se são 50 anos que estamos a celebrar esse dia da vitória, e se está ali alguém com 65 anos, espero que não haja ninguém. Essa pessoa, quando foi à luta, tinha menos de 15 anos. Por quê? Porque ao celebrarmos os acordos de Lusaka, tinha 15 anos. Ou se está alguém aí com 70 anos, quer dizer que quando nós assinamos os acordos de Lusaka, tinha 20 anos. Se está ali alguém com 75 anos, quer dizer que a essa altura tinha possivelmente 24, 25 anos. Então poderíamos caminhar por ali. A verdade é que tudo nos leva a crer que a maior parte deles eram jovens adolescentes. Então eu também trago essa reflexão para si. Uma outra coisa. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns destes antigos combatentes. E quase todos eles dizem que quiseram ir à luta. Procuraram a Frelimo para se filiar a Frelimo para poderem lutar para libertar o país. Fizeram conscientemente. Correram todos os riscos, porque na altura a PIDE-DGS era a própria colonização portuguesa que estava muito forte e controlava todo o sistema. Mas esses adolescentes e jovens conseguiram fazer isso, ajudados por alguns, que também estavam em frente a favor da luta de libertação. Mas foram ousados e foram à luta, treinaram. E veja, para encontrar a própria Frelimo era complicado, porque a Frelimo sabia que tinha que andar meio escondida para não ser traída. Pense nesse ambiente. Adolescentes e jovens determinados a lutar, mas também determinados a morrer. Ali eu encontro a vitória dessas pessoas. Eu estou a olhar para adolescentes e jovens que já naquela tenra idade sentiam a necessidade de fazer escolhas relevantes que toquem a direção dos acontecimentos do seu país. E fizeram isso. Estou a olhar para aqueles que tomaram essa decisão de ir, sabendo que seria ou para morrer ou para lutar. E é nessa predeterminação onde eu já encontro a vitória. A simples capacidade que levou esses jovens adolescentes a se entregarem nessa luta, a se entregarem a essa causa, já vejo ali a vitória. Eu, na verdade, estive também a refletir em torno disso, quando via eles a levantarem, a receberem os seus galardões. Eu dizia comigo, esses estão conosco aqui. Quantos tombaram? Quantos morreram? Quantos não viram a independência? Mas não é que não foram vitoriosos. O simples fato de terem decidido ir à luta fez dessas pessoas pessoas vitoriosas. Por isso, quando eu disse que você também pode ser uma pessoa vitoriosa, quando eu disse que você é chamado a ser uma pessoa vencedora na vida, era mesmo neste sentido. E trazer essa reflexão para você. Será que quando você olha para você, pode dizer que em você existem predeterminações para a vida que possam fazer de você ou possam nos levar nós a dizer que você é uma pessoa vitoriosa? Nós estamos em campanha eleitoral, porque no dia 9 de outubro havemos de exercer o nosso direito de voto.
Mas eu lhe confesso que quando olho para os jovens que estão a correr atrás das campanhas eleitorais, eu vejo mais barulho. Eu vejo mais jovens a gritar e a correr. Não vejo sonhos a pairar. Não vejo significados a serem transmitidos. Não vejo mensagens fortes que nos levam a pensar num Moçambique melhor. Não importa de que partido, não importa a que candidato você está a perseguir, mas qual é o sonho que lhe leva você a ir à rua e a fazer a campanha? Qual é o fundamento, qual é a predeterminação que você tem para se enveredar a essa luta, para se entregar a essa luta, como aquela predeterminação que levou aqueles veteranos de luta de libertação nacional a saírem das suas casas, adolescentes que eram, para ir ao mato, procurar a Frelimo, para poder lutar e vencer e trazer essa independência para o país. Quando você se faz a luta, quando você se coloca como a favor deste ou daquele partido, deste ou daquele candidato, você acha que está a se colocar como um lutador que busca uma vitória? E uma vitória que assenta no país? Ou você é apenas alguém que está lá atrás do barulho enquanto a coisa der, enquanto a coisa estiver a seu favor? Essa é a primeira reflexão que eu gostaria que você levasse a peito neste dia que nós celebramos o Dia da Vitória, quando olhamos para o 7 de setembro, a assinatura dos Acordos de Lusaka. Paremos a segunda reflexão, vamos fazer um breve intervalo e essa segunda reflexão é de extrema importância. Peço que você permaneça ali, porque ali nós queremos falar de outro tipo de vitória, olhando para o Setembro Amarelo. Um breve intervalo e já nos encontramos. Muito bem, então vamos ver a segunda reflexão para hoje. Conforme eu disse, que não importa o dia em que você há de abrir este vídeo para assistir, mas o dia em que você abre deve ser considerado para você um dia de vitória. Hoje você é chamado a ser uma pessoa vitoriosa. Nós estamos no mês de setembro. Estamos a celebrar esse Setembro Amarelo, mês que nos consciencializa na luta contra o suicídio. Com esta celebração, não diríamos celebração, mas essa experiência, essa consciencialização, nós queremos despertar atenção a esse fenômeno, a esse facto de que, por várias razões, há pessoas que, nascendo neste mundo, vivendo neste mundo, perdem razões de viver e muitas vezes chegam a experimentar a depressão, a negatividade ou as doenças de várias ordem que muitas vezes, achando que já não tem possibilidade de vencer e dar certo, acabam eliminando as suas próprias vidas, se suicidam. Eu gostaria que você se concentrasse muito nesse ponto, por isso eu disse, seja você moçambicano ou não seja moçambicano, mas o Setembro Amarelo diz respeito a todos nós. E este meu laço significa isto. Eu gostaria que você também tivesse o seu laço, pusesse o seu laço, como quem diz que eu estou a lutar contra o suicídio. Não se esqueça que quando falamos de suicídio, estamos a falar daquela experiência única, por meio da qual você mata todos os sonhos. Você mata toda a possibilidade de continuar a respirar, a afirmar-se. Então, tendo visto essas duas reflexões, quais seriam as 3 lições da semana? As 2 primeiras lições estão ligadas ao dia 7 de setembro, mas olhando especificamente para aquelas 328 pessoas que foram galardoadas, o ensinamento que elas nos trazem. E a terceira lição da semana está ligada ao Setembro Amarelo. Qual seria então a primeira lição da semana? A primeira lição da semana diz: a sua vitória está centrada na sua predisposição inicial e não tanto no resultado final. Quando nós olhamos para aquelas pessoas que foram galardoadas, aqueles combatentes da luta de libertação nacional, olhando para a sua história, nós percebemos que tiveram aquela predeterminação inicial de que eu vou à luta. E essa predeterminação inicial
que lhes levou a se colocar naquela ação que significaria mais tarde independência de um país inteiro, é lá onde está a vitória. Por isso também trago isso como lição para si. A sua vitória está na sua predeterminação inicial. Então, veja isso para a sua própria vida. A sua vida tem que ser assim. E é por causa disso que eu no início disse que você é uma pessoa vitoriosa e deve conquistar essas vitórias. Veja como você se predetermina para uma ação que é relevante para a sua vida, para os seus estudos, para a sua vida profissional, para a sua vida amorosa, para a sua vida social, como você se predispõe, como você se predetermina para tal. Porque o jeito, a seriedade, a profundidade com que você se predetermina diz se você é vitorioso ou não, e se você alcançará o sucesso naquilo que você busca ou não. Predetermine-se, porque é lá onde se concentra a sua vitória. Onde está ou qual é a segunda lição da semana? A segunda lição da semana coloca você na perspectiva do dar certo e do não dar certo. Do que você consegue, do que você não consegue. Aquilo que você chama de vitórias e derrotas. Não se esqueça que a primeira lição da semana nos diz que a vitória está na predeterminação inicial. Mas agora estamos a olhar para o fim. Olhe para a sua vida e olhe para aqueles momentos em que você caiu, você ficou derrotado. Esses momentos devem se transformar em lições de vida para você. As derrotas não devem ser assumidas simplesmente como derrotas, mas como lições. Por isso, uma pessoa que dá um certo propósito à sua vida não tem derrotas na vida, apenas tem momentos em que a pessoa consolida mais o seu ser. Por isso, olhe para aqueles momentos que você chama de derrotas como simplesmente momentos de lições. E olhe para aqueles momentos que você considera de vitórias como momentos de contemplação da sua vida, contemplação das suas capacidades, contemplação do resultado do que você é capaz. Aquilo que você conseguiu até hoje, aprenda a contemplar como ganhos. Esses ganhos que precisam de ir mais para além, mais para a frente, porque você ainda não morreu. Você precisa de ter outros patamares lá em frente. Portanto, essa segunda lição da semana concentra você na perspectiva das derrotas como lições e das vitórias como sinais e motivos de contemplação das suas próprias capacidades. Portanto, a segunda lição também me mostra que eu não posso ser uma pessoa derrotada, mas sim vitoriosa. E qual é a terceira lição da semana? A terceira lição está centrada no Setembro Amarelo. Em Setembro Amarelo, nós combatemos o suicídio, esse suicídio tido como aquela prática, aquele ato que põe fim toda a possibilidade de você realizar outros atos. Então surge essa terceira lição, que nos desperta no seguinte: fuja do suicídio, porque você foi feita para a vida. Tudo aquilo que nasce dentro de você e que tira de você essa vontade de viver é algo para ser enfrentado de forma positiva. Por quê? Porque você foi feito para viver. Mesmo se chega à morte física, logo nasce a ideia de eternidade. Você foi feito para a vida e para a eternidade. Então veja aqueles elementos que despertam em você negatividade. Fuja. Aqueles elementos que depreciam você. Fuja. Aquelas pessoas que na sua vida você lhe diminui. Aquelas pessoas que na sua vida você lhe diminuem, fuja delas. Aquelas situações que criam em você simplesmente momentos sombrios, aprenda a estar distante, mas sim aprenda a enfrentar situações para viver. A terceira lição nos desperta essa atenção, que devemos fazer tudo por tudo para que a realidade do suicídio não tenha espaço nem em nós, nem nos outros, por meio da nossa ajuda. Viva o Setembro Amarelo.
Muito obrigado, sei que você gostou dessas 3 lições da semana e do contexto que aqui trouxemos. Inscreva-se nesse canal. Se ainda não se inscreveu, ative o sininho das notificações, coloque o seu like e os seus comentários são importantes e olha, partilhe esse vídeo com todos aqueles que você quer ver a crescerem na vida. Muito obrigado, eu paro por aqui e espero por si na próxima semana para mais umas 3 lições da semana.